Depois de 53 anos, Estados Unidos e Cuba retomam as relações diplomáticas, mas o embargo econômico à ilha dos irmãos Castro continua. A notícia foi recebida com festa nas ruas de Havana. É algo que esperávamos há muitos anos, disse este cubano. O líder Raul Castro anunciou a retomada de relações entre Cuba e Estados Unidos, mas cobrou o fim dos embargos. Os bloqueios comerciais e financeiros que provocaram enorme sofrimento ao nosso país deveriam acabar. Obama pode modificar as leis através de decretos. Quase que simultaneamente, o presidente americano anunciava a decisão histórica. Barack Obama disse que embaixadas serão abertas nos dois países, as viagens serão facilitadas e exportações terão um limite. Obama prometeu mandar ao Congresso a proposta do fim do embargo a Cuba. A normalização das relações diplomáticas aconteceu logo após a libertação de presos políticos. Cuba soltou 2 americanos acusados de espionagem. Em troca, 3 cubanos suspeitos do mesmo crime. O Jornal da Cultura explica o rompimento dos 2 países. A revolução comandada por Fidel Castro derrubou o presidente Fulgêncio Batista em 1959. Cuba se tornou aliada da antiga União Soviética, que montou uma base de mísseis na ilha. Os soviéticos alegaram que a medida era uma resposta aos Estados Unidos, que espalhavam mísseis na Turquia, Grã-Bretanha e Itália. A descoberta agravou o período conhecido como Guerra Fria e resultou numa dura resposta a Cuba, com embargo político, econômico e financeiro à ilha. Na iminência de uma guerra, os soviéticos retiraram as armas, mas isso não alterou o relacionamento com Washington. Bem-sucedido em Cuba, Ernesto Che Guevara, ministro cubano da Indústria e Comércio, tentou exportar a Revolução Socialista a outros continentes. Lutou na África e depois na América do Sul. Foi morto em emboscada na Bolívia. Em 1991, com o fim da União Soviética, Cuba entrou em profunda crise econômica. Sem contar com o principal patrocinador, a ilha foi obrigada a buscar parcerias no exterior. O Brasil mantém boas relações com os Castro e financiou a construção do Porto de Mariel. Cuba também passou a adotar regras capitalistas, como autorização para a abertura de pequenos negócios, importações e uso de internet e celular. Vamos lá, é inevitável a pergunta: por que essa reaproximação desses 2 países? Olha, eu acho que é um fato para ser muito festejado, porque é mais um passo no fim da Guerra Fria. Aliás, o Figaro, a edição de amanhã, que eles já anunciam agora à noite, tem um editorial mostrando essa estranha coincidência, que ao mesmo tempo que Cuba se reaproxima dos Estados Unidos, reabrindo relações diplomáticas, a Rússia, que era o antigo financiador de Cuba, entrou na maior crise econômica dos últimos tempos, uma população apavorada, com uma desvalorização brutal do rublo e muita dificuldade econômica. Agora, mesmo que reste o embargo, eu acho que é um caminho para toda a América de uma abertura de canais que vai ser muito importante, pode ser importante para Cuba e importante para os Estados Unidos. Agora, não vai aumentar, eu acho, a popularidade do presidente Obama, que está em crise. Ele está sob pressão dos republicanos e a população se acostumou de tal modo a ouvir dizer que Cuba é o demônio, que vai levar um susto no primeiro momento. Embora haja uma curiosidade em relação ao turismo em Cuba, que eles estão com muita vontade de conhecer Cuba. Saldiva, há senadores já nos Estados Unidos comentando que vai ser dura alguma aprovação para votar no Congresso americano alguma liberdade ou a queda de embargos para Cuba, justamente porque não há reconhecimento de direitos, né, na ilha. Eu acho que alguns gestos de presidentes, eles têm muito mais valor pelo símbolo, pelo que ele simboliza, do que pelos efeitos que vai trazer. O que eu acho que o Obama fez, e que eu concordo plenamente com o Layer, eu vejo como um fato muito auspicioso, é que você sinaliza que esse período da Guerra Fria, veja, se a guerra era fria nos anos 60, agora está mais que congelada, né? Quer dizer, manter uma coisa que se remonta aos anos 60 como atual até hoje, não tem mais sentido. Se o fenômeno assim, eu vou arruinar
Eu não estou discutindo o presidente Raul Castro, nem o Fidel Castro, mas se eu vou condenar uma população a viver em condições de precariedade por causa de um tema que aconteceu há 50 anos atrás, eu acho que já é o tempo de repensar. Eu acho que o mundo está precisando, eu posso ser chamado de romântico ou tonto, né? Mas eu acho que o mundo está precisando de lideranças que assumam o que deve ser feito por direito e não obedeçam a padrões do passado. E, nesse sentido, você restaurar dentro de um país, no continente americano, um país que se manteve isolado, veja, eu não nutro nenhuma simpatia pelo regime Castro. Mas eu acho que eu tenho uma profunda simpatia por povos que têm, por questões diversas, sendo obrigados a viver em condições que não são, digamos, compatíveis com o restante do continente. E a gente tem que dizer que o povo cubano é um povo muito parecido com o brasileiro. O Sem Havana se sente um pouco em Salvador, é um povo estaleiro, gosta de cantar, de dançar, sabe? É uma gente que vive realmente num regime de opressão, mas toda abertura de relações internacionais tende a melhorar esse panorama. Inclusive, um dos propósitos é melhorar a entrada da internet lá, o que evidentemente é um fator de democratização.